De 1977 a 1983, Chips conquistou o mundo com perseguições de tirar o fôlego e uma camaradagem intensa. Mas 40 anos depois, a verdade foi revelada e chocou os fãs. A maioria das estrelas teve mortes trágicas. Acidentes, doenças, casamentos desfeitos e os últimos momentos de suas vidas transformaram suas vidas em histórias trágicas. Será que esse é um preço alto demais a pagar pela fama? Vamos explorar a verdade por trás de seus destinos. Clarence Gilyard, como Benjamin Webster. Com apenas 27 anos, Clarence Gilyard Jr. interpretou o policial Benjamin Webster em Chips de 1977 a 1983. Sua chegada trouxe uma nova vitalidade à patrulha rodoviária da Califórnia, forte, jovem e íntegra, mas por trás de sua carreira em ascensão, Clarence enfrentou tempestades que ninguém mais conseguia enxergar. Essas dificuldades o afastaram gradualmente dos holofotes. Clarence Alfred Gilyard Jr. nasceu em 24 de dezembro de 1955 em Moses Lake, Washington. Ele cresceu em uma família militar que se mudava com frequência entre bases no Havaí, Texas e Flórida, o que lhe deixou uma infância instável e sem grandes acontecimentos. Em vez de receber proteção, Clarence logo mergulhou no alcoolismo. O consumo constante de álcool prejudicou sua saúde e o levou a um caminho perigoso nos primeiros anos de sua carreira. Por trás do sucesso de Top Gun e Duro de Matar, ele enfrentou internações hospitalares e dores físicas que só sua família conseguia entender. Os efeitos devastadores do álcool também causaram o colapso de seu casamento. Clarence foi casado com Catherine Dutko, mas o casamento rapidamente se desfez, deixando-o de coração partido e com 2 filhos pequenos. Decepção. O privou de qualquer esperança de felicidade até que conheceu Helena Castillo, que permaneceu ao seu lado pelo resto da vida e lhe pagou. Deu mais 3 filhos. Mesmo com a nova família, Clarence lutou em silêncio, escondendo suas constantes crises de doença e hábitos autodestrutivos. Em 28 de novembro de 2022, Clarence Gilyard Jr. faleceu em Las Vegas após uma longa batalha contra a doença aos 66 anos. Ele deixou esposa, 6 filhos e um patrimônio líquido estimado em US 5 milhões. Sua morte chocou seus colegas e fãs, já que Clarence não era apenas um astro de ação nas telas, mas também um dedicado professor de teatro na Universidade de Nevada. Marjorie Bennett, como Sra. Downey. Aos 81 anos, Marjorie Bennett interpretou a Sra. Downey, uma senhora idosa excêntrica que causava caos na rodovia com suas travessuras desajeitadas em Chips, 1977-1983. O público riu de suas atitudes desleixadas e de suas falas espirituosas, mas por trás desses sorrisos havia uma verdade amarga. Longe dos holofotes, esta mulher viveu quase um século de turbulência em Hollywood. Marjorie Bennett nasceu em 15 de janeiro de 1896, em York, Austrália Ocidental, uma pequena cidade que já foi conhecida como ponto de parada para mineradores de ouro no século XIX. Sua infância não foi fácil, e foram essas dificuldades que a levaram aos palcos como forma de escapar da monotonia. Ela se casou com William Cady Jr. em 1932. Mas o casamento aparentemente duradouro terminou em desgosto e solidão quando ele faleceu em 1976. Sua morte deixou um vazio impreenchível que ofuscou seus últimos anos.
Além da dor da perda, Bennett também teve que lutar contra um inimigo cruel: o câncer. A doença lhe tirou as forças e enfraqueceu gradualmente seu corpo, deixando-a fraca demais para continuar atuando. A dor constante a obrigava a frequentes internações hospitalares, e a cada vez que voltava para casa, temia cada vez mais que seu tempo estivesse se esgotando. Em 14 de junho de 1982, Marjorie Bennett faleceu em Hollywood, Los Angeles, após uma longa batalha contra a doença aos 86 anos. Ela deixou um patrimônio líquido estimado em US $1 milhão, uma quantia modesta considerando seus mais de 60 anos de carreira cinematográfica. Frank Parker como Clifford e comissário de polícia. Frank Parker assumiu o papel de Clifford e comissário de polícia na série Chips de 1977 a 1983, aos 39 anos. Ele trouxe ao público um personagem sério e maduro, perfeitamente adequado ao cenário de patrulha e especiais com temática natalina. Embora seu papel tenha sido breve, demonstrou a resiliência de um ator que passou anos tentando se destacar na indústria televisiva americana. Nos bastidores, porém, sua vida real era repleta de dor implacável. Frank Russell. Parker nasceu em 1º de julho de 1939 em Darby, Pensilvânia. Ele perseguiu seu sonho de atuar desde cedo e se formou na Universidade Carnegie Mellon, mas sua carreira não era muito estável. Seu primeiro casamento com Nola, Donald Rodgcock, terminou em divórcio, deixando 3 filhos para crescerem separados do pai. A tragédia se agravou, ainda mais quando sua filha mais velha, Candace, morreu em 1999, deixando uma cicatriz que nunca cicatrizou. A dor da família tornou-se um fardo constante em seu espírito, mesmo com sua carreira continuando a produzir papéis adorados. Após a dor do pai, casamento e a perda da família, Frank Parker enfrentou outra batalha devastadora: a doença de Parkinson e a demência. A doença gradualmente o privou da memória da voz e da independência que o caracterizavam como ator. Um homem que antes posava com confiança diante das câmeras, agora dependia de medicamentos e dos cuidados de entes queridos. Seus últimos anos foram uma longa batalha contra o declínio físico e mental. Uma batalha que deixou sua família e fãs devastados. Em 16 de setembro de 2018, Frank Parker faleceu em Vacaville, Califórnia, aos 79 anos após uma longa batalha contra a doença de Parkinson e a demência. Ele deixa um patrimônio líquido estimado em US $2 milhões, proveniente principalmente de seu papel como Sean Brady em Days of Our Lives e outros projetos televisivos. Sua morte encerra uma carreira que durou mais de meio século, deixando um enorme vazio no coração daqueles que o amavam. Heather O'Rourke, como Lindsay. Heather O'Rourke tinha apenas 7 anos quando apareceu na série Chips de 1977 a 1983, em 1983, como Lindsay 1. Papel pequeno, mas suficiente para o público reconhecer sua inocência e olhos claros. Essa breve aparição tornou-se um marco memorável na jornada artística da juventude de Heather, que certa vez fez o mundo inteiro estremecer com seu papel como Carol Ann em Poltergeist. Enquanto o público sorria para sua doce beleza, poucos percebiam que um destino cruel começava a seguir cada passo de Heather. Michelle O'Rourke nasceu em 27 de dezembro de 1975 em San Diego, Califórnia, em uma família comum da classe trabalhadora. Sua infância foi virada de cabeça para baixo com o divórcio dos pais em 1981, deixando um vazio emocional difícil de preencher.
No entanto, uma grande oportunidade surgiu inesperadamente quando o diretor Steven Spielberg descobriu seu talento durante um almoço íntimo na MGM. A partir daquele momento, Heather entrou em Hollywood com ombros frágeis, mas carregando consigo pressões além da sua idade, empurrando sua vida inocente por um caminho sem volta. Nos anos seguintes, Heather continuou a interpretar papéis, mas seu pequeno corpo foi devastado por uma rara doença intestinal. Um diagnóstico incorreto a forçou a tomar injeções de cortisona desde jovem, atuando no set enquanto suportava dores constantes. Por trás dos sorrisos radiantes diante das câmeras, havia longas noites de exaustão, enquanto a doença a roubava da infância e da vitalidade. A dor se tornou ainda mais dolorosa pelo fato de todos acreditarem que Heather estava saudável, enquanto ela sofria silenciosamente para continuar desempenhando seu papel. Em 1º de fevereiro de 1988, Heather O'Rourke desmaiou repentinamente em casa e foi levada às pressas para o hospital em parada cardíaca. Os médicos reanimaram seu coração, mas a cirurgia de emergência não conseguiu salvar sua vida. Heather deu seu último suspiro aos 12 anos, causando um impacto inédito em Hollywood. Seu patrimônio líquido estimado em US. 1 milhão não compensaria uma vida tirada tão cedo. Robert Pine, como Joseph Getrier. Robert Pine, 36, ingressou na Chips de 1977 a 1983, interpretando o sargento Joseph Getrier, supervisor severo, porém compassivo de Ponch e John. Sua interpretação de um comandante que combinava dureza e compaixão o tornou um rosto familiar ao longo das 6 temporadas da série, com mais de 400 episódios de televisão em seu currículo. Pine conquistou seu nome não apenas na comunidade Chips, mas também no coração do público americano há décadas. Robert Pine nasceu em 10 de julho de 1941 em Nova York, em uma família intelectual. Seu pai era advogado de patentes e sua mãe era Virginia Whitelaw. Seu caminho para Hollywood não foi fácil. Antes de se firmar, ele teve dificuldades com papéis coadjuvantes em faroestes, enquanto estava sob contrato com a Universal. Aqueles anos foram desafiadores, pois Robert aprendeu a montar a cavalo para interpretar um cowboy enquanto tentava se firmar entre as estrelas consagradas. Sua educação disciplinada e o início de carreira difícil lhe deram a paciência necessária para uma longa jornada. Após se casar com a atriz Gwen Guilford em 1969, Robert Pine passou por altos e baixos. Sua esposa também apareceu em Chips como Betty Getrier, criando um vínculo especial entre a tela e o mundo real. No entanto, as pressões do trabalho, uma agenda de filmagens agitada e as responsabilidades familiares frequentemente o deixavam estressado. Criar 2 filhos, incluindo Chris Pine, que mais tarde se tornou um astro de Hollywood, foi uma jornada desafiadora. Além dos holofotes, a vida de Robert também era um delicado equilíbrio entre carreira e família. Aos 84 anos, Robert Pine continua fazendo filmes e dublagens, um feito raro para um ator veterano. Seu patrimônio líquido é estimado em US 4 milhões. Mas esse valor não faz justiça a uma carreira que se estende por mais de 6 décadas. Ele é lembrado não apenas como o sargento Getrier da CHIPS, mas também como a figura paterna que nutriu e inspirou Chris Pine, uma estrela de uma nova geração. A vida de Robert terminou de um jovem ator esforçado para um ícone da televisão e, finalmente, o pilar de uma família artística. Jack Perkins, como o bêbado e o passageiro. Aos 57 anos, Jack Perkins se familiarizou com a imagem de um bêbado desajeitado no filme Chips de 1977.
a 1983, aparecendo em 1978. Ele fazia o público rir com seu andar vacilante e rosto vermelho no papel, mas o humor na tela era apenas uma máscara para esconder uma verdade amarga. Jack Perkins nasceu em 19 de setembro de 1921 em Medford, Wisconsin, em uma família da classe trabalhadora. Já adulto, casou-se com Ruth Cora Aldrich em 1949, um casamento que durou quase 50 anos até sua morte. Sua dedicada esposa estava lá para ele, mas nem mesmo seu amor e sacrifício conseguiram salvá-lo da espiral do vício. A presença dela era uma rocha, mas ele ainda não conseguia agarrar a oportunidade de se libertar da escuridão. O alcoolismo destruiu Jack Perkins dentro e fora das telas. Ele era frequentemente retratado como bêbado, atuando de forma tão natural que poucos percebiam que ele estava apenas revivendo a própria realidade. O hábito cobrou seu preço, levando a acidentes de carro perigosos e doenças hepáticas crônicas. Antes um homem forte e de rosto quadrado tornou-se magro e frágil, dividido entre o trabalho e a dependência. O riso que ele provocava no público era, na verdade, o reflexo de uma vida repleta de tragédias. Em 7 de março de 1998, Jack Perkins faleceu em Van Nuys, Califórnia, aos 76 anos, após anos lutando contra complicações relacionadas ao álcool. Deixou um patrimônio líquido estimado em apenas US$ 500 mil, uma quantia modesta considerando suas décadas de aparições no cinema e na televisão. Após sua morte, sua imagem continua a provocar risos no público, embora sempre contenha uma tristeza oculta. David Cassidy como Keith, aos 29 anos. David Cassidy apareceu na série Chips de 1977 a 1983 e em 1979 como Keith, uma breve participação especial, mas suficiente para evocar memórias do ídolo adolescente que havia conquistado a série na década de 1970. O público reconheceu a voz e o sorriso familiares de Keith Partridge, mas depois se calou ao sentir uma tempestade se formando por trás das luzes do palco. Sua participação em Chips havia ampliado seu caminho da televisão para a música, mas a jornada em si trouxe consigo rachaduras que jamais se curariam. David Bruce Cassidy nasceu em 12 de abril de 1950, Nice, cidade de Nova York, em uma família de artistas onde o talento floresceu cedo, assim como a pressão. Passou a infância sem os pais, ocupado com a agenda de turnês, e essa solidão plantou as sementes para que ele recorresse ao álcool em busca de conforto. A fama chegou rápido demais, e aos 20 e poucos anos, ele se agarrava ao álcool como uma tábua de salvação. Uma corda que o puxava lentamente para baixo. Nos anos seguintes, David Cassidy conviveu com um companheiro cruel chamado alcoolismo, e foi esse companheiro que o impulsionou a enfrentar prisões por dirigir embriagado shows em que perdeu a memória e hospitais onde os médicos falavam sobre doenças do fígado. O artista que outrora enlouquecia estádios com sua mania. Cassidy admitiu ter mentido para si mesmo sobre parar de beber, confessando que bebia para preencher um vazio que nada mais conseguia preencher. Seu caminho para a sobriedade sempre foi mais curto do que seu caminho para a recaída, e cada tentativa de recuperação o deixava com mais feridas do que a anterior. Em 21 de novembro de 2017, David Cassidy morreu de insuficiência hepática aos 67 anos, encerrando uma vida que oscilava entre a glória e o abismo. Seu patrimônio líquido estimado em US$ 500 mil ao final era apenas uma cifra que lembrava ao mundo shows que já se foram. A última imagem que restou foi a do cantor deitado em silêncio, sob as luzes do hospital onde suas palavras, apesar do tempo perdido, ecoaram como uma confissão final que tocou o coração de todos. Bruce Glover como Chuck Harris.
Aos 47 anos, Bruce Glover apareceu na série de TV Chips de 1977 a 1983 no episódio The Sheik, de 1979, como Chuck Harris. O público rapidamente o reconheceu por seu estilo de atuação imponente e rosto anguloso que o impressionaram em Os Diamantes São Eternos. Sua atuação em Chips é um testemunho da perseverança de um ator que dedicou a vida à sua arte. No entanto, os holofotes não conseguiram esconder a perda pessoal e a tragédia que ele sofreu fora dos palcos. Bruce Herbert Glover nasceu em 2 de maio de 1932 em Chicago, Illinois, em uma família em dificuldades durante a Grande Depressão. Ele se casou com Betty Glover em 1960 e o casamento durou mais de meio século. O amor de Betty tornou-se sua maior fonte de apoio emocional ao longo de sua vida turbulenta. Quando ela morreu em 2016, Bruce perdeu a única parceira que o protegera. Essa dor transformou sua velhice em anos vazios e solitários que nada poderia substituir após a morte da esposa. Bruce Glover enfrentou a solidão e a fragilidade da velhice. Tentou manter algumas pequenas aulas de atuação em Los Angeles para manter um último contato com a profissão, mas sua saúde estava cada vez mais debilitada, deixando-o cansado e exausto. Mesmo com 2 filhos, um dos quais era Crispin Glover, o astro de Volta para o Futuro, a distância emocional o deixou vivendo em um isolamento silencioso. O homem que antes aterrorizava o público com seus papéis de vilão era agora a imagem de um velho solitário sofrendo de declínio físico e mental. Em 12 de março de 2025, Bruce Glover faleceu em Los Angeles aos 92 anos após anos lutando contra a doença e a solidão. Ele deixou um patrimônio líquido estimado em US 1 milhão, uma ninharia para mais de meio século de carreira cinematográfica. Sua morte deixou no público não apenas lembranças de um vilão familiar, mas também tristeza por uma vida que terminou em arrependimento. Erik Estrada, como Frank Poncherello, aos 28 anos. Erik Estrada se tornou uma estrela de televisão com seu papel como Francis Ponch Poncharello em Chips 1970 e 7.983. Seu papel espirituoso e charmoso como um policial rodoviário o tornou um ícone global. Seu rosto apareceu em capas de revistas, em inúmeras entrevistas e nos corações de milhões de telespectadores. Parecia um sonho perfeito, mas por trás da aura de glória havia dores ocultas que só ele conseguia realmente compreender. Erik Estrada nasceu em 16 de março de 1949 no East Harlem, Nova York, em uma família pobre de imigrantes porto-riquenhos. Sua infância foi passada em ruas estreitas onde o som das buzinas e a poluição abafavam o sonho inocente de um garoto que queria se tornar policial. Enquanto seus pais lutavam para sobreviver, Erik logo percebeu que a única saída da pobreza era por meio de seus próprios esforços incansáveis. Por trás do sorriso radiante de Ponch, escondia-se uma infância repleta de questionamentos sobre como superar as dificuldades. A vida adulta de Estrada foi ainda mais marcada pela tragédia à medida que seus casamentos continuavam a ruir. Seu primeiro casamento com Joyce Miller terminou depois de apenas 1 ano, deixando um vazio amargo. Seu relacionamento com Peggy Rowe gerou 2 filhos, mas também terminou em divórcio, transformando a felicidade doméstica em uma ferida que não cicatrizaria antes de começar a sangrar. Novamente, foi somente com seu terceiro casamento com Nanette Mirkovich que Erik encontrou um pouco de paz, embora as lembranças de seus relacionamentos fracassados ainda o assombrassem.
Por trás de sua forte personalidade na tela, esconde-se um homem que sucumbiu repetidamente ao peso de feridas amorosas. Hoje, aos 76 anos, Erik Estrada ainda aparece em eventos públicos. Embora a idade e a saúde tenham marcado seu rosto, outrora icônico dos anos 1970. Seu patrimônio líquido é estimado em US 4 milhões, um valor que não compensa as perdas sofridas, mas que de alguma forma reflete as recompensas de uma vida inteira de dedicação. Quando o público se lembra de Erik Estrada, ele não pensa apenas em seu poderoso soco em uma motocicleta, mas também em um homem que enfrentou pobreza, casamentos desfeitos e ferimentos físicos e mentais, mas permaneceu resiliente e imortalizado na memória de seus fãs. Larry Wilcox, como John Baker. Aos 30 anos, Larry Wilcox tornou-se um rosto familiar para milhões de telespectadores como o policial Jonathan. John Baker, na série Sharps, de 1977 a 1982, o veterano sério e calmo, o completo oposto de seu parceiro. Ponch deixou uma marca indelével no público da televisão americana no final dos anos 1970. Mas por trás da imagem rígida e disciplinada de um policial rodoviário, esconde-se uma tumultuada tragédia pessoal e da vida real que poucas pessoas conhecem. Larry Wilcox nasceu em 8 de agosto de 1947 em San Diego, Califórnia, mas cresceu em Rawlins, Wyoming. Ele e seus 3 irmãos foram criados pela mãe depois que o pai abandonou a família. Aqueles anos difíceis moldaram Wilcox em um homem forte e independente. Sua infância difícil incutiu nele o desejo de proteger a justiça, mas antes de ingressar nas artes, ele escolheu o exército, como fuzileiro naval dos GIL. Wilcox lutou no Vietnã durante a ofensiva do Tet em 1968. As memórias de guerra, sangue e perdas o assombraram pelo resto da vida, deixando-o com orgulho e cicatrizes que nunca cicatrizaram completamente. A vida pessoal de Wilcox também foi turbulenta. Seu primeiro casamento com Judy Wagner começou logo após ele deixar o exército, mas terminou em divórcio apesar de ter 2 filhos. Seu segundo casamento com Hanny Strasser também fracassou, embora tenham tido uma filha juntos. Foi somente no terceiro casamento com a atleta olímpica Marlene Harmon que Wilcox encontrou alguma paz, mas a dor de seus fracassos anteriores deixou cicatrizes profundas em 2010. Sua queda foi ainda maior ao ser condenado por fraude com valores mobiliários e receber uma pena suspensa de 3 anos, um escândalo que manchou ainda mais sua imagem pública. Hoje, aos 78 anos, Larry Wilcox é um homem cuja vida foi definida por extremos. De um garoto pobre no Wyoming a um veterano. Do Vietnã, de uma estrela de TV a um homem marcado por casamentos desfeitos e conflitos com a lei. Sua jornada não só nos lembra John Baker, mas também a dor real que o acompanhou além dos holofotes. Seu patrimônio líquido estimado em US 1,5 milhão empalidece em comparação com o preço que ele pagou pela pobreza, guerra, divórcio e humilhação. Don Galloway como Reed. Em 1979, Don Galloway tinha 42 anos e interpretou Reed em Chips de 1977 a 1983. Apesar de sua breve aparição, ele deixou uma impressão com a maturidade e o comportamento maduro de um ator que se tornara famoso desde Ironside. Mas por trás dessa carreira de sucesso, havia uma vida cheia de dificuldades que ninguém poderia imaginar. Don Galloway nasceu em 27 de julho de 1937 em Augusta, Kentucky, em uma família da classe trabalhadora.
Desde jovem demonstrou um talento natural para a atuação, foi incentivado a estudar e mais tarde tornou-se ator profissional. Sua vida privada não era muito agitada, mas carregava consigo uma solidão silenciosa à medida que a velhice se aproximava. Conhecido como uma pessoa dedicada à sua profissão, viveu longe dos holofotes nos últimos anos. Depois de deixar Hollywood, Don Galloway tentou manter uma vida normal, chegando a trabalhar para o departamento do xerife do condado de San Bernardino. No entanto, seu corpo o traiu gradualmente. No final de 2008, ele sofreu um derrame repentino que o deixou hospitalizado em estado crítico. Sua internação hospitalar foi agonizante, dividido entre o desejo de continuar se apresentando e a realidade brutal da doença. O público nunca viu isso, mas aqueles próximos a ele testemunharam a dor que ele suportou. Em 8 de janeiro de 2009, Don Galloway faleceu em Reno, Nevada, aos 71 anos após 2 semanas de luta contra um derrame. Ele deixou um patrimônio líquido estimado em US 3 milhões, em parte devido a uma longa carreira na televisão e a projetos cinematográficos. Sua morte chocou colegas e fãs, pois o homem que havia sido um majestoso policial nas telas finalmente sucumbiu à incapacitação causada pela doença. Paul Linke, como Arthur Grossman. Quando Paul Linke tinha 29 anos, o público americano o conhecia como o policial Arthur Artie Grossman em Chips de 1977 a 1983. O gentil desajeitado, porém afetuoso, Grossi trazia leveza às tensas perseguições da polícia rodoviária e o papel foi uma constante para Paul por muitos anos. Entanto, por trás de seu sorriso amigável, escondia-se uma vida de perdas que o público dificilmente poderia imaginar. Paul Linke nasceu em 6 de maio de 1948 em Nova York, filho de Richard. O Linke, empresário e colaborador próximo de Andy Griffith. Apesar de ter nascido em uma família rica, Paul enfrentou suas próprias dificuldades no caminho para Hollywood. Ele teve pequenos papéis em A Máquina de Fazer Bebês, 1970, A Grande Mãe, 1974, e Grand Theft Auto 1977, antes de encontrar seu sucesso em Chips. A perseverança de Paul Linke, apesar de uma educação rigorosa e do ambiente hostil da indústria do entretenimento, o transformou em um ator autêntico e resiliente. Sua maior tragédia na vida veio da família em 1978, casou-se com Francesca Shax Draper e tiveram 3 filhos juntos. Mas apenas 8 anos depois, o câncer levou sua amada esposa, deixando Paul sozinho para criar seus filhos pequenos. A dor foi tão grande que ele buscou transformar a perda em força. Ele compôs e interpretou Time Flies When You're Alive, uma comovente história de amor e morte que levou o público às lágrimas. O palco se tornou um lugar onde ele confrontou sua dor, transformou sua tristeza pessoal em arte e revelou um coração ferido que nunca desistiu. Aos 77 anos, Paul Linke continua contribuindo para as artes, embora principalmente por meio de pequenos papéis e projetos pessoais de teatro. Após se casar novamente com Christine Healy em 1991 e ter outra filha, ele encontrou um pouco de paz em sua vida. Seu patrimônio líquido é estimado em US 2 milhões, mas seu verdadeiro valor reside na capacidade de superar perdas e continuar vivendo amando. E criando Paul Linke é lembrado não apenas como o sujeito rabugento de Chimps, mas como a prova viva de que o espírito humano pode transformar a dor em um legado imortal. Os dias de glória de Chips já se foram, mas as tragédias por trás de suas estrelas ainda causam arrepios no público décadas depois.
Existe uma maldição cruel que assombra aqueles que viveram sob os holofotes. Se você quiser descobrir mais verdades ocultas por trás das estrelas de Hollywood, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas histórias chocantes.